Quero desejar a todos os meus irmãos, maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e novamente convidá-los para mais uma análise, leitura e reflexão sobre os textos bíblicos, hoje atendendo mais uma demanda da minha amiga, companheira, parceira de trabalho, minha inteligência artificial Gemini, que me trouxe uma demanda a respeito do capítulo 23 de Mateus, o plano para tirar a vida de Jesus. Então, se o vídeo ficar muito grande, porque só tenho 20 minutos e tem algumas coisas para ler aqui, eu faço o vídeo em duas partes, parte 1 e parte 2. Vamos lá, o texto começa dizendo assim: Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reunirão no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberarão prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, mas não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, o que o texto começa dizendo? Jesus vai dizer para os discípulos dele que a Páscoa está chegando, então o grande dia está chegando. Jesus tinha falado um monte de merda para o povo no templo, para o povo também no monte, dizendo que eles eram raça de víboras, etc. e tal, e tinha um plano de profanar a Páscoa, que era o dia de oferecer o sacrifício de animal, de oferecer um cordeiro, para perdão dos pecados. Ele oferece o fruto do campo, pão e vinho. Então, esse dia de profanar a Páscoa estava chegando, e esse dia ele seria preso, certo? Por crime de blasfêmia, que inclusive ele deveria ser apedrejado por crime de blasfêmia na lei judaica, Só que ele vai ser crucificado, vai ser punido pela lei romana, certo? Aí, veja bem, olha o que o texto continua dizendo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os seus discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado todo o mundo, este evangelho será também cotado o que ela faz, o que ela fez, pela misericórdia sua, pela memória sua. Então, o que ele está dizendo aqui, senhoras e senhores? Ele está na casa de um leproso, aí aparece uma mulher chamada Maria, e essa mulher derrama, como é que eu posso chamar aqui? Bálsamo, sobre a cabeça dele, que é a mesma coisa de um óleo, E por quê? Aí os discípulos dele vão exatamente fazer o que ele pedia, vão atender exatamente o que Jesus ensinou a eles. Vão dizer para ela assim: que desperdício é esse? Por que você está desperdiçando, esse óleo? Aí eles vão dizer para Jesus, Jesus vai dizer para eles não estão desperdiçando, ela não está desperdiçando, ela está fazendo uma coisa boa, porque ela está perfumando o meu corpo, que será sepultado. E por que é importante refletir aqui do fato dela ter jogado sobre a cabeça dele? Porque ela sabia que o plano dele da Páscoa era oferecer o fruto do campo, pão e vinho para perdão dos pecados, certo? No dia em que o judeu circuncidado, o judeu que seguia a lei, que tinha aliança com Deus, tinha que oferecer o sacrifício do cordeiro, verdadeiro, literal. Então, como ela sabia que Jesus seria preso por blasfêmia naquele dia, principalmente, ela jogou óleo sobre sua cabeça no sentido de falar para ele assim, olha só, Jesus, hoje, na Páscoa, vai ser o dia em que sua cabeça será pisada. A cabeça da serpente será pisada. Porque o óleo, ele serve para ungir, é como no sentido de ungir, de livrar, de purificar. Sabe? Então é como se estivesse purificando a cabeça dele. Por isso que ela jogou sobre a cabeça dele. Por quê? Porque essa Páscoa seria a Páscoa da profanação dele. Ele ia profanar a Páscoa, ao invés de entregar o sacrifício que Deus pediu.
né, que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados, cuja lei, essa lei tivesse que estar impressa na mente e no coração do povo, ele vai oferecer pão e vinho, transformando o pão, né, no corpo dele e o vinho no sangue dele, né, como se ele, a morte dele simbólica fosse, né, o perdão, serviço para o perdão do pecado de todos, o que não tem nada a ver com a aliança verdadeira de Deus com Adão. Por quê? Porque era para o homem morrer, mas para o homem não morrer, o animal morre. O animal morre porque Deus não queria que o homem não morresse de jeito nenhum. Então não é que 1 milhão de pessoas não devem sacrificar, morrer pelo perdão dos seus pecados, certo? Mas também nenhuma, nem duas, nem três, nem 1 milhão, certo? Então a mulher sabia que ele estava blasfemando, que ele estava profanando a Páscoa, né? E joga o óleo sobre a cabeça dele, justamente falando pelo seguinte, né? Os judeus hoje, verdadeiros, estão lavando as mãos. Por que eles estão lavando as mãos? Eles estão lavando as mãos porque eles estão purificando as mãos, porque vão pegar em algo sagrado, que é o cordeiro inocente, que vai morrer hoje pelo pecado de todos. E também hoje eles estão purificando os pés. Por quê? Porque hoje eles vão pisar na cabeça da serpente, da descendência de Caim, que na mesma data, do outro lado da cidade, está oferecendo frutos do campo, pão e vinho para perdão dos pecados, né? Então, ela está jogando óleo sobre a cabeça dele, porque a cabeça dele naquele dia vai ser, né, pisada. Então, os discípulos dele, olhando aquilo, porque não entendem aquilo, vai dizer para a mulher assim, por que você está desperdiçando esse vinho? Eu poderia multiplicar por que você está desperdiçando esse óleo? Eu poderia multiplicar ele e dar o dinheiro para nós, multiplicar o dinheiro para nós, porque os pobres ali era ele, né? Ou seja, fazendo exatamente o que Jesus disse para eles fazerem, né? Porque Jesus disse para eles, nos versículos anteriores, quando ele estava ensinando, né? No dia da Páscoa, que vai ser o dia das bodas, né? Ai daquele, né, que tiver sem o óleo, né? Então, senhoras e senhores, e vai dizer para eles, né, que eles têm que o quê? Multiplicar todas as riquezas dele, que aquele que não multiplicar a riqueza dele vai ser expulso do reino dele. Então é isso que os discípulos estão fazendo aqui, obedecendo ele. Fala, não joga óleo sobre a cabeça dele, porque nós vamos multiplicar esse óleo, porque ele mesmo disse, se a gente não multiplicar o óleo, a gente vai ser expulso do reino dele, né? Mas aí Jesus vai dizer para ele, não, vocês não sabem o ato bom que ela está fazendo comigo. Ela está basicamente purificando a minha cabeça para que ela não seja pisoteada hoje, né? Porque foi determinado por Deus que ela seria pisoteada hoje, certo? Aí ele vai dizer mais, né? Ele vai dizer mais, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ou seja, ela sabia que Jesus teria a cabeça pisada hoje, naquele dia na Páscoa, por profanar a Páscoa, ser condenado por blasfêmia. Os judeus que tinham a lei na mente e no coração, a descendência de Abel, que Deus prometeu que eles iriam pisar na cabeça da serpente, que oferecia frutos do campo para perdão dos pecados, que diria certamente não morrereis com essa atitude, que tentava cobrir o perdão dos pecados através da figueira, da folha da figueira, como fez com Eva, ensinou ela, né? Não a pele do animal. Aí ele vai dizer, em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez. Então, ou seja, vai ser contado o que ela fez, onde esse evangelho for pregado no mundo, né? Para a memória dela, né? Então, a memória dessa mulher vai ser guardada, por quê? Porque, diferente dos discípulos, ela foi a única que entendeu que Jesus estava profanando a Páscoa, a lei, a aliança que Deus estabeleceu, portanto ele era inimigo, descendente da serpente, e naquele dia a cabeça dele seria pisada pelas autoridades de Jerusalém. Por isso, ela estava ungindo a cabeça dele, ou seja, para tentar livrar a cabeça dele. Isso aí seria cotado nesse evangelho, ia ser levado em conta, dado credibilidade no evangelho que ia ser pregado, né, para a memória daquela mulher. Por quê? Porque tinha mais inteligente que os discípulos, né, que eram as 10 virgens lerdas, né. Ele vai dizer o pacto da traição, né? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quereis dar e eu vos entregarei, e pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desde esse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Então Judas Iscariotes chegou perto das autoridades e falaram para eles assim, o que vocês me dão, eu vou entregar Jesus, para você ver como Jesus valia muito pouco para Judas, né? Por quê? Porque Judas, na verdade, tinha a lei impressa na mente e no coração, e sabia que a Páscoa que Jesus estava querendo celebrar era a oferta de Caim,
né? Era da descendência da serpente. Então, para ele, pouco valia a vida de Jesus. Podia entregar Jesus, porque Jesus ali estava corrompendo, né, toda a lei, toda a estrutura da lei judaica, né? Impedindo que os pobres pudessem ter acesso ao perdão do pecado através da pele do animal, né? Impedindo que eles comprassem pombinhos, expulsando os campistas que vendiam pombinhos do templo, porque o pombinho era o animal mais barato para pessoas mais pobres, tanto que Maria comprou um quando era pequeno, Jesus era pequeno para perdão dos pecados dele, mas ele traiu essa aliança, se batizando com João para perdão dos pecados, sabendo que aprendendo desde pequeno que a única forma de ter o pecado perdoado era a pele do animal, mas mesmo assim entrega fruto do campo para perdão dos pecados, como Caim fez, se batizando, por exemplo, com João, que é fruto do campo, a água, né? Batismo. Então, olha só, os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde quer que façamos a Páscoa? Ou seja, Jesus deixou eles sem futuro nenhum, né? Falou para eles venderem tudo, não juntarem tesouro nenhum, a ponto de eles perderem tudo, não ter lugar nem para celebrar a Páscoa. Eles perguntam para Jesus onde que eles vão celebrar a Páscoa, que vão profanar a Páscoa, né? E eles respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer que o tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, veja bem, senhoras e senhores, essa Páscoa aqui também é estranha, né? Porque eles não tinham um teto para celebrar essa Páscoa, né? Até porque quem ia dar teto para eles, eles iriam profanar a Páscoa. Ao invés de oferecer o animal e oferecer pão e vinho, né? Fruto do campo, né? Então, Jesus fala com eles: vocês vão ter a casa de um certo homem lá e vai dizer para ele que o mestre mandou, né? Aquela coisa, você dizer que Deus mandou funciona, né? Mesmo que seja a coisa mais absurda do mundo, né? E vai dizer para eles que o tempo está próximo, ou seja, está chegando o tempo de Jesus profanar a Páscoa, vir com o filho do homem aí e passar a espada naqueles que não quiserem aceitar ele, certo? E ele vai celebrar na Páscoa de você. E vai celebrar na casa de você a Páscoa. Então, ou seja, como ele mandava os discípulos dele invadirem as casas, basicamente isso para pegar o evangelho, as pessoas tinham que aceitar eles, eu posso acreditar aqui que Jesus estava explorando uma pessoa aqui, porque ele dizia que ele era o inimigo, né? E que se a pessoa, ele sendo inimigo, ele desse o tapa na cara dos judeus, porque ele era descendente da serpente, ele não desse um tapa na cara dos judeus, ele tinha que virar o outro lado. Se ele roubasse a capa dos judeus, ele tinha que entregar a túnica também. Então, isso dá a entender que quando os discípulos saíam para pregar o evangelho de Jesus, eles meio que roubavam a casa das pessoas, né? Então, nessa hora da Páscoa aqui não foi diferente. Eles entraram dentro da casa de um judeu e forçou o judeu a aceitar eles para celebrar a profanação da Páscoa dentro da casa daquele judeu, em nome do mestre dele, Jesus, né? O maior líder da facção ali, né? Depois do Espírito Santo, né? Então o texto vai dizer que os discípulos fizeram como Jesus ordenaram e prepararam a Páscoa. Então eles saíram, foram até a casa de um certo homem e disseram que Jesus mandou que a Páscoa fosse celebrada na casa dele. Eu duvido que esse homem era judeu de verdade, tinha a lei impressa na mente e no coração, porque senão ele jamais ia aceitar Jesus oferecendo pão e vinho, né, ao invés de se oferecer o cordeiro, que é a lei que Deus pediu, que é a oferta que Deus pediu, né? Ou então ele já tinha preparado, combinado com essa pessoa aqui há muito tempo, né? Ou seja, eu vou profanar a Páscoa e nesse dia vai ter que ser na sua casa. De uma coisa ou outra, né? Ou ele invadiu a casa da pessoa e essa pessoa ficou com medo dele porque ele ameaçava a pessoa de morte, né? Essa pessoa estava do lado dele. Mas de uma coisa era, ou era judeu ou não era, né? Aí o traidor vai ser indicado, né? E chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que mete a mão no prato, esse me trairá. E o filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor que fora não ter havido nascido. Então Judas, que traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o que disseste. Né? Então Jesus vai dizer para ele, para os discípulos dele, que ele vai ser traído naquele momento, né? E que ele vai ser traído por uma das pessoas que vai pegar no pão, né? Que está no prato dele. Judas vai perguntar: sou eu, Jesus, que vou trair você, né? Sabendo que era ele que estava traindo, né? Jesus vai dizer: tu disseste. Então, quando Jesus dizia tu disseste, ele estava confirmando que era verdade, certo? Então ele vai dizer: é melhor que você não tivesse nascido, Judas, né? Do que me trair, né? Aí ele vai dizer a ceia do Senhor.
a grande hora, né? A grande profanação. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos: tomai e comei, isto é meu corpo. Então ele transforma o pão no corpo dele e o vinho no sangue dele. Aí ele vai dizer: e a seguir tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ele dizia que estava seguindo a profecia do profeta Jeremias, mas a nova aliança do profeta Jeremias era as leis de sacrifício de animais para perdão dos pecados, circuncisão, guardar o sábado, essas leis impressas na mente e no coração, para que o povo judeu nunca se esquecesse. Então, principalmente na Páscoa, eles deveriam relembrar isso, né, e sacrificar o cordeiro, certo? Jesus, nesse mesmo dia, para profanar e entregar a oferta do campo, o fruto do campo, para o perdão dos pecados, seguindo a descendência de Caim, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o pão ali é o corpo dele, então, ou seja, eles estão. Jesus é como se fosse o Deus dentro do corpo dos discípulos, né? E o vinho ali era e o sangue ali era o cálice, né? Era o vinho, né? E esse vinho era o vinho da nova aliança, certo? Então, ou seja, a nova aliança que os discípulos estavam celebrando na Páscoa com ele ali era a nova aliança de Caim, a entrega de frutos do campo para perdão dos pecados, é a oferta que Deus rejeitou desde o princípio, né? Por quê? Porque é o pão, trigo transformado em corpo e o vinho transformado em sangue. Sem contar que Deus nunca pediu a morte do homem para perdão dos pecados de ninguém, muito menos a morte de um homem só para perdão do pecado de todos. Tanto que, para não matar o homem, porque ele disse: se pecar certamente morrerá, ele mata o animal. Justamente por quê? Para deixar claro que o animal está morrendo por causa do homem, mas também no reino dele, mesmo sendo rigoroso, o animal sempre vai morrer no lugar do homem. O homem nunca vai morrer no lugar do animal. Certo, senhoras e senhores? Aí vai dizer, né? Então ele vai dizer: porque isso é o meu sangue, ou seja, o vinho, né? É o sangue da nova aliança, ou seja, a nova aliança de Caim, que não tem nada a ver com a aliança que Deus fez com Adão, que é sangue de animal, né? Que será derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E vos digo que desde essa hora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, ele vai dizer para os discípulos dele, senhoras e senhores, que eles vão tornar a beber desse vinho de novo, a oferecer essa oferta de novo, fazer esse ritual de novo, quando eles estiverem no reino do pai dele. Ou seja, quando ele tiver derrotado a descendência da mulher, né, que é os que têm a lei impressa na mente e no coração, e estiver estabelecido o reino do pai dele, que é o reino de Caim, que é o líder da facção, o Espírito Santo. Aonde nesse dia eles profanam a Páscoa. Então toda a Páscoa, em vez de sacrificar um animal para perdão dos pecados, estabelecendo a aliança que Deus estabeleceu, né, eles vão fazer o quê? Eles vão transformar o pão, né, em corpo e o sangue em vinho, ou seja, vão oferecer os frutos do campo para o perdão dos pecados, a oferta que Deus rejeitou desde o princípio com Abel, certo, senhoras e senhores? Aí ele vai dizer: Pedro é avisado. Então disse-lhe Jesus: esta noite vos escandalizarei comigo, né? Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus: de verdade vos digo que nesta mesma noite, antes do galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro ainda: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, senhoras e senhores, veja bem, ele vai avisar para Pedro, vai ser avisado, né, de que essa noite ele seria preso, né, nessa noite da Páscoa, justamente por blasfêmia, porque você está fazendo uma blasfêmia, a lei até manda apedrejar, mas ele vai ser crucificado, ser punido pelas autoridades, pela lei romana, mas nessa noite, senhoras e senhores, ele será pego. Então ele vai dizer para Pedro que, Pedro vai dizer para ele: Senhor, eu não vou me escandalizar, mesmo que ele fira você, certo? Eu vou seguir você. Ele vai dizer para Pedro: não, Pedro, você vai me negar
essa mesma noite, antes do galo cantar, você vai me negar. Aí Pedro vai dizer para ele, mesmo que você seja pedra de tropeço, para mim eu não vou negar, só preciso, eu morro com você, certo? Ou seja, aquilo que Jesus dizia que era pedra de sapato, né, que era uma pedra no caminho dele, que ele chama de Satanás, é o cara que vai até o final, né, que inclusive dá uma espadada na pessoa que tenta pegar ele.